Vamos falar sobre crase, então. O que é a crase? É um acento? De maneira nenhuma. Cuidado que essa é a forma vulgar de nos referirmos à crase, tá? Olha só a definição da crase. Fenômeno de junção de vogais iguais. Professor, crase não é um acento? Não. O acento que vai indicar esse fenômeno é chamado de acento grave. Crase é o nome que se dá a um fenômeno que ocorre na língua portuguesa, onde duas vogais iguais se unem, ok? É isso que nós entendemos como crase, tá? Que vogais são essas? Olha só. Note que o conceito de crase fala em junção de vogais. Então, ele não determina a classe dessas vogais. Ele fala apenas que são vogais que se unem. Beleza. Agora, qual é o caso mais comum? Qual é o caso mais comum desse fenômeno acontecer? É quando juntamos a preposição a com o artigo feminino a. Mas eu quero que vocês fiquem bem atentos ao seguinte. Caso mais comum não significa que seja o único. Percebeu? Caso mais comum não significa que seja o único. Esse aqui é o que predomina. É o que mais vai aparecer nas suas provas. Mas ele não é único. Então você não pode sair daqui falando assim: ah, para que a crase aconteça, né? Para que o fenômeno da crase aconteça, sempre haverá preposição a e artigo feminino a. Nada disso. Se você disser dessa maneira, você vai dar a entender que a crase só pode acontecer se houver esses dois aqui, o que não é verdade. Mas aí eu já te antecipo o seguinte: isso aqui é verdade, ó. Em todo caso de crase, a preposição a será elemento obrigatório, tá? A preposição a será elemento obrigatório. Não existe caso de crase em que não haja preposição a. Agora, em relação ao artigo feminino, não vai ser sempre, tá? Não vai ser sempre que você vai ter a crase acontecendo e o artigo feminino estando nessa frase. Mas a preposição, certo, ok? Muito bem, dito isto, deixa eu ver se há um exemplo aqui. Tá, antes disso aqui, então, deixa eu te dar uma palhinha. Olha só, vamos voltar aqui que eu vou ter mais espaço. Como é que acontece esse fenômeno de junção? Veja. Se eu disser assim, assistiremos, aí eu deixo a lacuna aqui, ó. Assistiremos filme no cinema. Olha só. Eu vou falar bem rapidamente dessa maneira, mas não é o objetivo agora te explicar essa questão da regência. É só para você visualizar como o fenômeno da crase acontece. Veja. O verbo assistir, quando ele é empregado com sentido de ver, como sinônimo de ver, ele será VTI, transitivo indireto, e irá reger a preposição a. Então, olha só quem está aqui. Preposição a, para que você atenda a regência do verbo assistir. Tá? O complemento, o objeto indireto, é uma palavra masculina. Essa palavra masculina pode ser antecedida de artigo. Tá? Tá aqui, ó. É o artigo que antecede essa palavra. Agora, como é que você vai empregar esses dois termos na frase? Como é que vai ficar isso? Eles vão ficar lado a lado. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Assistiremos ao filme. Tudo bem? Note que você consegue enxergar a preposição do verbo assistir e o artigo do objeto indireto, sem nenhum problema. Tudo bem? Agora, imagine que, vamos pegar o mesmo verbo.
Imagine que agora o mesmo verbo aqui, com o mesmo sentido, assistiremos, só que agora, no lugar de filme, nós temos novela. Novela em casa. O que nós já sabemos? Se eu estou usando o verbo assistir com sentido de ver, eu já sei que ele é transitivo e indireto. Então, existe a preposição a aqui. Né? Só que agora a minha palavra, o meu objeto, é uma palavra feminina. Essa palavra feminina, ela será antecedida de um artigo feminino. Tá aqui, ó. Como é que os dois vão ficar na frase? Vai acontecer o que aconteceu ali com o objeto masculino? Ou seja, nós vamos ter os dois lado a lado? Não. O que vai acontecer agora é o seguinte: essas duas vogais iguais, preposição a e artigo feminino a, elas vão fazer isso aqui, ó. Elas vão se fundir. Elas vão ficar sobrepostas uma à outra. Não é que você elimine uma. Nenhuma das duas ali será eliminada, tá? As duas continuam na frase, só que elas ficam o quê? Unidas, elas ficam sobrepostas. Então você vai representar com uma só, do jeito que está aqui, e vai indicar a junção dessas duas vogais iguais utilizando o acento grave, que é esse acento aqui, ó. O nome do acento de crase é acento grave. Ele fica em posição contrária à posição do acento agudo. Tudo bem? Então é dessa maneira que irá ocorrer o fenômeno da crase. Bacana? Aí você vai me perguntar assim, professor, então para eu matar as questões de crase, eu vou precisar dominar todas as regências? Todas não, tá? Todas não, ok? A ideia é que você trabalhe algumas, né? Algumas regências já estarão no sangue, você vai saber inevitavelmente, não vai ter para onde você correr em relação a isso, tá? Mas a boa notícia é que dá para você trabalhar a crase sem necessitar, né? Sem necessitar totalmente da regência. Tudo bem? Essa é a boa notícia. Você pode muito bem trabalhar a crase sem necessitar da regência. Professor, então é sério? Eu consigo matar as minhas questões de crase sem essa dependência absoluta das regências? Com certeza. Inclusive, né? Em todo curso em toda aula que eu falo de crase, ou todo curso aí completão de português, eu ensino regência separadamente da crase, né? Eu, honestamente, não gosto de trabalhar a crase dentro da regência. Eu acho que fica muita informação, né, para vocês assimilarem. Ter que decorar a preposição, porque regência é decoreba, não há o que fazer, não há muito macete, porque assim é a parte mais rígida do português, da gramática. Então, a gramática vai lá e fala, ó, como aconteceu aqui. O verbo assistir com sentido de ver é VTI com preposição a. Ah, professor, por quê? Porque sim. É o tipo de coisa que a gente só pode responder porque sim. Não há muito o que falar. Tudo bem? Então, assim, eu acho muito ingrato você ter que gravar as regências, assimilar as regências e ainda a reboque ter que levar a crase, né? Então, eu gosto sempre de trabalhar isso de maneira, de modo separado, ok? E é o que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar a crase agora, sem necessariamente dependermos da preposição, da regência. Tudo bem?
Vamos lá. Está aqui o caso mais comum. Aí, olha só o bizu que eu já vou deixar para vocês. Em provas de múltipla escolha, tá? Em provas de múltipla escolha, não se preocupe em encontrar a opção certa. Concentre-se em eliminar as opções erradas. Isso aí vai valer para qualquer conteúdo, tá? Vou falar só da minha matéria, mas acredito que outros professores também devam falar isso para vocês. Não fica procurando resposta certa. Tenta encontrar os erros. Tenta eliminar aquilo que você sabe que está errado. Tudo bem? Aí, jovens, vejam bem. Como é que você vai fazer isso em relação à crase? Como é que você trabalha essa ideia de encontrar o que está errado? Procurando as proibições da crase. Procurando aquelas situações que você sabe que a crase é o quê? Proibida. Aquelas situações que você sabe que a crase não pode acontecer de jeito nenhum. Aí, quando você para fazer questões, peraí, é uma questão de crase? Ela quer saber quando realmente eu tenho que usar a crase? Né? Em qual opção a crase está correta? Eu não vou procurar a opção em que ela esteja correta. Eu vou eliminar as opções que eu sei que a crase está o quê? Errada. É isso que eu vou fazer. Bacana? Tá, professor, e como é que eu faço isso? Vejam. Analisando sempre os casos em que o emprego do sinal de crase será o quê? Proibido. Professor, e quando é que esse sinal vai ser proibido? Vejam. Cadê? Peraí, acho que eu tô. Ué, tá voltando aqui? Aqui. Olha só. Essa é uma tabelinha que eu espero que vocês gravem, tá? Essa é uma tabelinha que eu espero que vocês gravem, ok? Porque eu já estou dizendo aí a vocês o porquê de não termos a crase acontecendo. E aí, só para você entender melhor a tabelinha, repare só, vou colocar aqui como bizu para você, ó. Atenção. Nos casos acima, note que a crase não ocorrerá pela mesma justificativa. Que justificativa é essa? A ausência do artigo definido feminino a. Olha só que legal. Essa tabela já te ajuda em relação a isso, ó. Quando eu der os exemplos aqui, pô, professor, você está falando que não pode ocorrer crase antes de palavra masculina, você está falando que não pode ocorrer crase antes de verbos, antes de alguns pronomes, entre palavras repetidas, com o A no singular e a palavra feminina no plural. Mas por quê? Para você não ficar me perguntando o porquê, a cada exemplo que eu der, já é para você assimilar da seguinte forma: ó. Não posso ter crase antes de palavra masculina, porque antes de palavra masculina eu posso ter a preposição a, mas eu não posso ter o artigo feminino a. Eu não posso ter crase antes de verbos, porque antes de verbos eu posso ter a preposição a, mas eu não posso ter artigo. Nenhum verbo admite ser antecedido de artigo. A mesma coisa para alguns pronomes, alguns. Você não tem como anteceder esses pronomes de artigo. Usar artigo antes desses pronomes. A mesma coisa para palavras repetidas. Não temos como usar artigo
Entre palavras repetidas, aquelas expressões que nós formamos, né? Repetindo uma palavra, cara a cara, frente a frente, hora a hora, mês a mês, ano a ano. Tudo bem? Então, ó, essas aqui são as justificativas para todos esses casos. Teremos preposição? Sim, mas não teremos o quê? Artigo. Exemplos. Vejam. Não uso crase antes de palavras masculinas. Por exemplo, sujeito a reboque, vendas a prazo. Nada disso aqui vai ter crase, tá? Sujeito a reboque, vendas a prazo, nada com crase. Por quê? Porque antes de palavras masculinas, eu tenho preposição? Sim, olha elas aqui. Mas eu não tenho o quê? Artigo. Bacana? Mesma coisa para verbos, ó. Não uso crase antes de verbos. É quando você diz contas a pagar, ligação a cobrar. Professor, o que é esse a antes do verbo? Pagar e antes do verbo cobrar. Preposição. Nenhum verbo admite ser antecedido de artigo. Então, se você não tem o artigo, você não pode ter o quê? A crase. Tudo bem? Tranquilo? Caramba, professor, que legal. Eu sei. É a mágica do português, tá? Vou deixar os pronomes por último, que eu vou precisar de uma tela maior, tá? Para falar deles. Então, vou deixar os pronomes aqui por último. Entre palavras repetidas, aqueles exemplos que eu mencionei aqui agora há pouco, né? Cara a cara, frente a frente, hora a hora, passo a passo. Nada disso aqui vai ter crase. Tudo bem? Toda vez que você tiver uma expressão formada por uma palavra que se repita, esse A que aparece entre a repetição da palavra nunca receberá o quê? Crase. Tudo bem? Esse A vai ser apenas preposição. Esse caso aqui é interessante, ó. Ele é fácil porque basta você olhar com atenção para a frase. É uma sequência que toda vez que ocorrer, você já sabe que não haverá crase. Mas eu vou te explicar o porquê. Se eu disser assim, ó, o professor fez referência a questões da prova. Olha só de você olhar para a frase, você já tem que saber que não pode ocorrer a crase. Como? Questões é palavra feminina e está no plural. Ok? Só que quando você olha para o A que aparece antes dessa palavra feminina, você percebe que esse A está no quê? Singular. O que significa isso? Significa que quem escreveu essa frase optou em não usar o artigo. Professor, como é que você sabe que não há o artigo nessa frase? A palavra não está no plural? Se houvesse o artigo, esse artigo também estaria no plural. Ou seja, você conseguiria enxergar o S. Esse S aqui, ó. Então você tem certeza de que não há artigo, porque você está olhando para a frase e não está enxergando o S. Então significa que esse A aqui é apenas o quê? Esse A que está no singular.
Ele é apenas uma preposição. E preposição sozinha não faz o quê? Crase. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Elisa, sua internet caiu ou você ainda está por aí? Tranquilos os nossos casos proibidos? Então, sempre que você for fazer uma prova de múltipla escolha, o ideal é que você comece pelos casos proibidos. E a banca está me pedindo os casos em que a crase é proibida. O que eu faço da minha vida? Ou melhor, em que a crase foi empregada corretamente. O que eu faço? Vai dar muito trabalho, né, numa prova de múltipla escolha, você ficar. Tem preposição? Tem artigo? Deixa eu ver aqui os macetes para saber se a crase vai acontecer. O que você faz? Vai logo no que é proibido. Olha, eu vou procurar alguma opção em que haja crase antes de palavra masculina. Eu vou procurar alguma opção em que haja crase antes de verbos, antes de pronomes, que eu vou falar daqui a pouco, entre palavras repetidas. Se eu encontrar um A no singular e uma palavra feminina no plural, né? Então, não é simplesmente, vou ficar perdendo tempo aqui com o que é obrigatório. Não, vai no que é proibido. Foca no proibido, ok? Agora, vamos falar desse caso aí dos pronomes, tá? Eu vou abrir uma tela aqui para que a gente fale dessa crase proibida antes de pronomes, ok? Que eu vou precisar de espaço. Agora, vamos lá. Olha só. Quando nós falamos em pronomes, nós temos que saber que existem pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes de tratamento, pronomes interrogativos e pronomes possessivos. Temos 7 aqui? Não, temos 6, né? E temos os pronomes relativos. Muito bem? Aí, jovens, vejam. Posso afirmar que todos esses pronomes não admitirão a crase? Não. Olha que lindo. Eu não posso dizer isso. Toda vez que tiver um A antes de pronome, eu já sei que ele não poderá receber crase. Não é assim que você vai trabalhar. Por isso que eu falei que eu precisava de mais espaço. Olha só o bizu que eu vou deixar aqui agora. Bizu. Sempre verifique se o pronome admite ou não a presença de artigo. Professor, e como é que eu faço isso? Como é que eu verifico se o pronome pode ou não aceitar o artigo? Use esse pronome ou como sujeito de uma oração que você vai inventar, tá? Ou ele fazendo parte daquele sujeito. Ele pode ser o núcleo, né? Se ele estiver substituindo um substantivo, ou ele pode apenas fazer parte, ser um adjunto adnominal. Professor, como assim? Vamos lá. Vou te dar os exemplos aqui agora, olha só. Vamos imaginar a seguinte frase. O professor pediu a ela o caderno, tá?
O professor pediu a ela... Isso aí. Eu faço frases, ele como sujeito. Perfeito. O problema é que alguns pronomes você não vai conseguir usar como sujeito, né? Ele pode fazer parte do sujeito, mas ele não vai ser o núcleo. Pronomes possessivos, por exemplo, né? Mas, na maioria dos casos, você consegue sim. Mas olha só. O professor pediu a ela o caderno. Ih, professor, quero saber se vai haver crase aqui ou não. Tá na dúvida? Pega o pronome e lança numa frase como se ele fosse o quê? Sujeito. Aí você faz assim, ó. Ela estuda bastante. Será que esse ela pode ser antecedido de artigo? Né? Até desconsiderando aí a letra maiúscula, né, do início da frase. Será que eu poderia fazer isso aqui? Ah, ela estuda bastante. Não, não posso. Então, ó, eu estou diante de um pronome que não admite artigo. Se ele não admite artigo, esse a aqui ficará o quê? Sem crase. Agora, o que já seria diferente se a frase fosse: o professor pediu à senhora o caderno. Olha só como é que já seria diferente. Ué, professor, diferente como? Ah, aí olha o candidato afobado, que tenta colocar tudo na mesma panela. Não, olha lá, é pronome. Antes de pronome não existe crase. Era aí que essa regra não existe, né? Tanto que na nossa tabela, na tabelinha do nosso material, o que eu escrevi? Antes de alguns pronomes. Que alguns pronomes serão esses? Aqueles que não admitirem a crase, ou o artigo. Aí, o que você vai ter que verificar aqui? Vou usar esse termo como sujeito. Senhora estuda bastante. Será que eu poderia colocar um artigo aqui? A senhora estuda bastante. Pode ou não pode? Pode. Então, agora, ó, quem pede, pede algo a alguém. O verbo pedir, ele rege preposição. E esse pronome admite o artigo. Então, o que eu vou fazer aqui? Acraseado. Ah, então eu vou ter um acraseado antes de pronome? Vai. Se você tiver a preposição sendo regida, né, pelo termo anterior e o teu pronome admitir o artigo feminino a, vai juntar preposição a com o artigo feminino a, e aí você vai ter o quê? A crase. Tudo bem? Então não é para sair daqui hoje falando: ah, um caso proibido de crase é antes de pronomes. Opa, generalizou demais, né? Generalizou muito. Depende do pronome. Vai ter sempre que verificar se aquele pronome admite ou não o quê? O artigo. Tudo bem? Tranquilo? E isso também é um perigo muito grande quando você trabalhar, vejam só, esses pronomes aqui, ó, vamos de bizu 2. Bizu 2. Minha letra hoje tá o fim do mundo. Crase com os pronomes aquele, aquela e aquilo. Poderá ocorrer crase aqui? Poderá. Olha que lindo. E são pronomes, né? Ah, professor, então eu vou poder ter crase acontecendo antes dos pronomes aquele, aquela e aquilo? Não. Não é a crase ocorrendo antes dos pronomes aquele, aquela e aquilo. É a crase ocorrendo nos pronomes aquele, aquela e aquilo. Olha que lindo. São esses pronomes aparecendo com crase. Olha que maravilha. Professor, como assim? Vamos lá. Vamos ao bizu. Olha só.
Se substituir por este, esta ou isto, não ocorrerá crase. Se substituir por a este, a esta, a isto, ocorrerá crase. Professor, então como é que eu faço para saber se os pronomes aquele, aquele e aquilo terão crase? Substitua-os na frase. Se você substituir por este, esta ou isto, nada de crase. Se você substituir por a este, a esta ou a isto, com crase. Tudo bem? Vamos lá. Vamos ver isso com calma. Deixa eu ver o que eu vou apagar aqui. Apagar os pronomes aqui. Foi só para demonstrar quantos tipos de pronomes nós tínhamos. Olha só. Se eu disser assim, vamos lá. Veremos aquele filme de novo. E, professor, quero saber se haverá crase nesse pronome aqui. O que eu faço? Veja se você vai substituir o aquele por este ou por a este. Aqui a substituição seria feita de que maneira? Veremos este filme de novo. Se eu substituo por este, nada de crase acontecendo. Tudo bem? Agora, se a frase fosse: daremos nosso melhor àquele projeto. E, professor, e agora? Você não pode dizer daremos nosso melhor este projeto. Daremos nosso melhor a este projeto. Quem dá algo a alguém. Então, aqui você vai fazer o quê? Crase. Tudo bem? Aí, o mais interessante é você perceber o seguinte, que nessa situação, lembra que eu falei? Caso mais comum de crase, preposição a e artigo feminino a. Mas é o mais comum, não é o único. E por que aquela situação não é a única? Justamente por isso aqui, ó. Porque a crase pode ocorrer sem artigo. Olha por que a crase acontece nessas situações. Porque você está unindo a preposição à primeira letra dos pronomes. Olha que lindo. É isso aqui que está acontecendo, ó. Então, imagina você pegar uma questão que fale para você assim, ó, como naquela frase ali, daremos nosso melhor àquele projeto. Aí a banca vira para você e fala assim, o fenômeno da crase ocorreu devido à junção da preposição a com o artigo feminino a. Candidato desatento, vai marcar que sim, verdadeiro, certo? Não, é a crase, ó, preposição e artigo. Nesse caso vai estar errado. Por quê? Porque a crase ocorreu, mas não foi pela junção de preposição com artigo. Foi pela junção da preposição com a primeira letra, com a primeira sílaba do pronome. Bacana? Tranquilo isso? Conhecia esse macete? Do aquele, aquele e aquilo?
Junção de vogais iguais, exatamente. Muita gente, olha só, uma vez eu encontrei eu estava na sala dos professores de um curso, estava eu e um outro professor de português. Aí entrou um professor que eu também só vi essa vez na vida, nunca mais vi, não era de português. Aí a gente conversando, um encarnando, eles, né, se encarnando, que eu acho que eles se conheciam. Um zoando o outro, eu lá quieto na minha. Aí esse professor começou a falar da matéria dele. Eu nem lembro qual era a matéria. Não, porque é difícil. Português não, português é tranquilo. A pessoa aprende uma vez só e pronto. Por exemplo, a hora que ela aprender que a crase sempre vai acontecer com preposição e artigo, ela nunca mais erra. Olha aí o furo. Aí esse meu colega, professor de português, falou: o problema é que não é sempre, né? Não é sempre que a crase vai acontecer tendo preposição e artigo, tá vendo? Tem que analisar com calma. Aí tá aí, ó. Se pegar só o que normalmente acontece, ou melhor, quando a gente tenta simplificar demais, a tendência é colocar na cabeça crase é preposição e artigo. Não necessariamente. Crase é um fenômeno de junção de vogais iguais. É isso. Tudo bem? Exatamente. Não, nesse caso do aquele, aquele e aquilo, nós não temos o artigo. Essa é a mágica da situação. Não há o artigo aí para fazer o fenômeno acontecer. Tranquilo? Muito bem. Vamos lá. Fechamos os proibidos, né? Aí já dei até aqui um bizu sobre um caso do pronome, né? Recebendo. E agora eu quero falar. Deixa eu salvar essa tela aqui. Eu agora vou falar de um caso ou melhor, depois eu falo desse caso facultativo. O que eu quero testar agora é o seguinte: só pegando essa informação aí dos casos proibidos. E mais um caso proibido aqui antes. Repare que nessa primeira situação aqui, nesse primeiro quadro, a crase não aconteceu pela mesma justificativa. A ausência do artigo definido feminino a. Mas existe uma situação em que a crase não irá ocorrer pela ausência da preposição a. Claro, eu estou falando ausência da preposição a, não levando em consideração quando realmente a preposição não tiver que acontecer, né? Com verbos transitivos diretos, essas coisas. Mas a crase será proibida após, olha aqui, outras preposições. Olha como é que tudo faz sentido. Se você já tem uma preposição na frase, né? Se já existe uma preposição na frase, qual é a justificativa, qual é o sentido de você imaginar que a preposição a também está naquela frase? Sentido nenhum, né? Você já não empregou uma preposição? Para que outra? Então, se já há uma preposição, não há por que você inserir na mesma frase a preposição a. Então, olha só. Compareceu perante a juíza. Olha que lindo. Perante é uma preposição. Aí alguém vem aqui e faz assim, ó. Ia lá, perante a juíza, vou colocar crase. Né? Vou escrever perante a juíza. Aí você vai ter preposição aqui, preposição a e o artigo feminino a. Qual é o sentido disso? Zero. Se você já tem uma preposição, você não precisa de outra. E sem preposição a, nada de crase. Esse a aqui, então, é apenas o quê? Artigo. Tudo bem? Esse é o nosso último caso proibido. Legal? Esse a, ó, é somente artigo.
Agora vamos ver se não ficou mais fácil de analisar. O segmento sublinhado está corretamente substituído pelo que se encontra entre parênteses em. Veja bem, ele não está te perguntando, o segmento sublinhado será ou está corretamente substituído. Corretamente. Então, o que estiver entre parênteses tem que estar correto. Senão, não pode substituir adequadamente. Eu vou perder tempo lendo a frase? Nem pensar. Olha só o que eu vou fazer. Há uma condição psicológica. Isso aqui não pode ter crase, por quê? Eu tenho preposição, né? Para admitir essa crase, eu tenho preposição e artigo. O problema é que eu já tenho um artigo aqui, ó. Como é que eu vou colocar artigo definido e depois um artigo indefinido? Isso aqui não existe. Então, se eu já tenho um artigo indefinido, não há por que considerar a presença do artigo definido. Então, essa crase está errada. Não pode ser a letra A. Bacana? Agora, me pergunta se eu li a frase. Nem pensar. Vou perder meu tempo? Olha o que ele fez aqui. Há significados. Aí você pode até escolher, ó. Essa crase é proibida porque a palavra é masculina, ou essa crase é proibida porque o A está no singular e a palavra que vem na sequência está no o quê? Plural. Você decide qual justificativa você quer dar. Então, a letra B está o quê? Errada. Professor, e o que está escrito na frase? Vou até passar aqui para você nem ler, para você se convencer de que não precisa. Nascer, olha aqui. Olha como é que você vai fazer. Nós não estamos trabalhando por eliminação. Opa, tem o S, palavra feminina no plural, que inclusive vem a ser um pronome. Então, peraí. Se tem S, pode ser que haja o artigo. Mas aí eu tenho que verificar a questão da preposição. Não consegui eliminar de cara. O que eu vou fazer? Eu vou deixar essa opção aqui em stand-by. Eu já eliminei letra A, já eliminei letra B. A letra C está me parecendo tranquila. Mas eu não vou me prender a ela agora, não. Eu vou logo eliminar D e E, se for possível. Olha o que ele fez na D. Palavra feminina, plural, e um A no quê? Singular. Crase proibida. Eliminei letra D. Pronto. E agora? Vamos ver a E. O que ele fez na letra E? I. Verbo. Não posso ter crase antes de verbo. Elimino a letra E. Então, eu eliminei A, eliminei B, mantive a C em stand-by, mas consegui eliminar D e E. Sobrou quem aqui? Letra C. Professor, e o que estava escrito nas opções, nas frases? Não faço a mínima ideia. E nem quero saber, porque eu não vou perder tempo com isso. Ficou claro o procedimento de prova? Tranquilo? Não estão convencidos? Vamos tentar de novo, então. Olha que lindo. O acento indicativo de crase está empregado corretamente. Corretamente, vamos lá. A esta, será que o pronome esta admite a presença de artigo? É só eu fazer isso aqui, ó. A esta pessoa chegou, tá certo isso? Não. Esse pronome não admite artigo. Se não tem artigo, não pode ter crase. Elimina a letra A. O que mais? A resguardar. Resguardar é verbo. Não posso ter crase antes de verbo. Então, ó, elimino a letra B. Tchau. O que mais? Destina-se à preservação. Opa! Preservação é feminino, está no singular, o A também está no singular. Muito trabalho. Vou manter a letra C em stand-by. E o que ele fez aqui? Feminino plural, todas.
E o a no singular. Pode isso? Caso proibido. Elimino. Até porque o todas também é pronome indefinido e não admite o artigo. Eliminei a D, só está faltando eliminar quem? A E. E olha que lindo. A no singular e palavra feminina no plural. O que eu faço? Elimino a letra E. Então, eu eliminei A, eliminei B, mantive a C, eliminei D e eliminei E. Sobrou quem aqui? A C. Que isso, professor? E a frase, não vamos ler? Eu não. Meu tempo e o seu tempo são muito preciosos, tá? Não vamos nos ater a isso. Legal? Então, vejam bem, antes de se preocupar em analisar a presença da preposição a e do artigo feminino a, procure analisar os casos em que o sinal da crase não poderá o quê? Ocorrer. Muito bem? Tranquilo? Estamos felizes com essas informações? Tudo bacana? Exatamente. O tempo é muito precioso, né? Em provas. Não podemos perdê-lo lendo frases sem necessidade, né? Legal? Muito bem. Vamos fazer uma pausa rapidinho, que aí depois nós vamos fazer uns exercícios de fixação, tá? Sobre a crase. Então, para não quebrar essa sequência dos exercícios, a gente toma um café rapidinho e na volta já pegamos aí essas questões. Combinado? Até daqui a pouco.